Estamos no ar? Estamos no ar, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pod Pastor. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos assiste. Nós estamos muito felizes de iniciarmos esse projeto. Estou aqui junto com meu pai, com a Zaf. Foi um projeto idealizado nos nossos corações, não só dos nós três aqui, mas dessa igreja, do nosso ministério. O maior intuito desse podcast é trazer aqui discussões, temas que nós geralmente conversamos aqui na igreja, né? É um podcast cristão e nós pensamos, por que não trazer essas ideias, essas discussões para outras pessoas assistirem? E eu espero de verdade que você curta, que você goste desse papo. É um papo descontraído, a gente vai conversar não só sobre um tema central, mas experiências que nós vivenciamos. E do fundo do coração, eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem e, se puderem, interajam com a gente aí nos próximos episódios. Hoje, infelizmente, nós não podemos gravar ao vivo, né, por questões técnicas, mas a nossa ideia é, nos próximos episódios, ser ao vivo, só que a gente já mandou a interação para o pessoal que é aqui da igreja, no grupo do WhatsApp, e nós recebemos algumas perguntas. No final do episódio a gente vai estar conversando, vai estar falando sobre, mas se você quiser também interagir, deixa nos comentários aqui do YouTube, que a gente pode trazer a discussão da sua pergunta, do seu comentário, enfim, no próximo episódio, tá? Não se esquece de compartilhar esse vídeo. Nós não estamos em outros streamings, né? Nós só estamos aqui no YouTube, então compartilha para ajudar na divulgação desse vídeo. Se inscreve aqui no canal e não esquece, segue a gente nas redes sociais, tá? O nosso Instagram é @pod.pastor e o Instagram da nossa igreja, que é Povo Livre Sapopemba, tá? Nós somos do Ministério Povo Livre. Eu sou a Natália, para quem não me conhece, e estamos iniciando aí esse primeiro episódio. Estou muito feliz, estou aqui com meu pai, que é o pastor da igreja. Fala oi, pai. Olá, Natália. Olá, Zaf. Olá, você que nos ouve. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cláudio Drago, sou pastor local aqui do Ministério Povo Livre do Sapopemba. E como a Nath falou, hoje nós estamos iniciando um projeto que iniciou no coração de Deus, veio para nossa mente, nosso coração. E nós estamos muito felizes mesmo de poder estar divulgando a palavra de Deus e que você possa também receber de bom grado. Dentro do nosso bate-papo aqui, que vai ser um bate-papo bastante gostoso de se fazer, alguns temas que nós colocamos no nosso coração. Hoje nós temos como tema até que ponto nós devemos seguir os nossos líderes, já que a Bíblia nos ensina, né? Nos dá a palavra que nós temos que observar os nossos líderes e segui-los, mas até que ponto a gente deve não desobedecer a palavra de Deus, mas seguir aquilo que eles fazem, né? Então a gente vai discutir, vai debater sobre esse assunto, e eu espero que você aprenda alguma coisa em relação a isso, tá bom? Eu vou passar a palavra agora ao presbítero Azaf, que vai dar a saudação dele. É isso aí, gente. Boa noite, gente. Todo coloquial, pastor. Eu sou o Azaf. E muito bom, né, passar esse momento com vocês, né? Esse desejo surgiu no coração do pastor e da Heloísa, né? Que ficou falando pra caramba pra gente. O podcast. A Heloísa, que cara de pau, não quis participar hoje, ainda mais vai participar. Não, mas ela vai botar a cara daqui a pouco aí. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer. E é importante a gente falar um pouquinho, né? Vocês estão vendo aqui esse cenário bonito aqui, essa mesa bonita, canequinha, tudo organizado. Tudo isso, graças a Deus e graças aí aos nossos irmãos, né? Os nossos que ajudaram a que gente, vieram ajudar a gente, né? Nossos primeiros patrocinadores. Nossos patrocinadores, né? A caneca pelo nosso parceiro Henrique, né? O nosso amigo, meu cunhado, né? Que fez essas canecas muito bem feitas. Inclusive, né, ele é um cara bem... Essas artes que ele faz aqui, se você tiver interessado em alguma coisa, dá um salve aí. E temos aqui o nosso irmão Walter Bonini, né? Que fez essa arte dessa mesa bonita que vocês estão vendo aqui. Empresa WMR. O Instagram, como que é o Instagram? WMR Comunicação Visual, Comunicacão Visual. E no Facebook também, né? WMR Comunicação Visual. Se você tirar aqui para vocês verem. Precisar de banner, placa, gravura, né? Placa, envelopamento, adesivo, né? A empresa faz de dele, tudo. E é um cara muito dedicado mesmo, um profissional de mão cheia. E nós o saudamos aí, irmão, isso aí, irmão Bonini. Obrigada, né? Obrigada pelas muito doações. Obrigado pela cooperação e por ter participado conosco aí desse projeto. Deus abençoe. Então, isso aí, lá, né? gente. Então, bora começar? Dito tudo isso, né, nos apresentamos, meu pai, o pastor Cláudio, o Azaf, mais conhecido como meu mozão, meu esposo. Queremos agradecer também a todos que estão aqui nos ajudando, o Henrique, que
Tá sofrendo tá ali sofrendo no som. no som. A minha mãe, missionária Tânia, também, que está aqui nos apoiando. Tem um grande pessoal aqui. Por mais Steph. simples que esse projeto ainda seja, que eu creio que vai ser muito aperfeiçoado ainda, nós temos aqui o nosso staff que está ajudando a gente. Então, muito obrigada a todo mundo. E vamos começar o nosso bate-papo. Como o pastor falou, a ideia principal, assim, no início desse podcast, é nós trazermos alguns assuntos centrais, né? E começar a discutir e debater, enfim, falar o que nós pensamos ou o que achamos a respeito, positivamente ou negativamente desse assunto, e o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, né? Isso é o mais importante. Como um podcast cristão e como cristãos, qual é o nosso objetivo? É viver de acordo com a palavra, viver de acordo com o que diz a Bíblia, porque ela é a maior verdade. Eu acho que essa é a mensagem principal de qualquer episódio que nós venhamos a fazer, é que a verdade ela sempre vai estar pautada no que diz a Bíblia, né? Se você tem dúvidas, se você tem perguntas, se você tem questões na sua vida, seja na área profissional, pessoal, financeira, pode ter certeza que a Bíblia tem algo a dizer a respeito. E o tema que a gente quis trazer primeiramente foi sobre, como o pastor falou, liderança. Até que ponto eu devo seguir o meu líder? Mas eu estou falando de líder só da igreja, líder da mocidade, líder das crianças? Não. O líder no geral, né? Os seus geral, pais, sua vida o seu Chefe. chefe, o seu professor, qualquer pessoa. O que é um líder? É uma pessoa que está ali como referência de influência na sua vida. Isso. Ela se torna um líder, né? E aí a gente pensou, a gente conversa bastante sobre isso. A gente vê hoje em dia muitas igrejas aí midiáticas, pessoas que levam multidões, influenciadores. Hoje em dia o que mais tem é gente que acaba liderando outras pessoas pela sua influência, pela grande quantidade de seguidores. Mas até que ponto você deve seguir aquilo que aquela pessoa está falando? Sim ou não? É bom o que ela está dizendo? Aquilo vai trazer benefícios para a sua vida ou malefícios, né? A Bíblia fala que a língua ela é uma espada de dois gumes. Então, aquilo que as pessoas falam, elas podem beneficiar a sua vida como podem amaldiçoar, né, pastor? Exatamente. E a gente começa a pensar muito daquilo que a palavra de Deus nos instrui. A gente observa, existem alguns textos, referências sobre liderança, e eu gostaria de citar em Hebreus, né, a carta aos Hebreus, do capítulo 13, versículo 7, que ele deixa bem claro em relação a nós estarmos observando os nossos líderes, os nossos pastores, mas observando a vida e a conduta deles. E a partir disso, a gente tomar a nossa decisão e conclusão, se é uma pessoa referência, como a própria Natália falou, você falou, né, Natália? Se ela é referência para a minha vida, se ela vai trazer algum tipo de benefício, de edificação. E aí nós tomamos as nossas conclusões, e uma coisa assim que fala muito a nossa mente é nós estarmos discernindo, né, para ver se aquela pessoa que é a nossa referência, agora eu estou falando na área espiritual, ela vai nos conduzir ao lugar onde nós queremos chegar. Por isso que é importante a gente observar aonde eu quero chegar. Na área espiritual, o alvo de todo cristão, né? é óbvio, é entrar no céu. Será que aquela pessoa que está sendo a minha referência, que está me liderando dentro da igreja, ela tem trazido o alimento necessário para que fortaleça a minha fé, que me faça entrar no céu ou caminhar rumo ao céu? Então, quando você lê a carta aos Hebreus, nesse texto que eu acabei de citar, ele fala, ó, olhem para ver se a vida daquela pessoa tem te trazido referências boas, né? Isso é óbvio, dentro da área espiritual, mas a Natália citou uma coisa muito importante, mas nós queremos pautar textos e falar sobre assuntos cotidianos, né? Sim. Por exemplo, um exemplo muito clássico dentro da nossa casa, né, Zaf? Dentro da nossa casa. Hoje, graças a Deus, nós temos referências boas dos nossos pais. Eu tenho como os meus pais, o Azaf, os pais dele, a Natália, eu sou o pai dela, procuro ser referência. Então, nós olhando para dentro da nossa casa, será que o casal que está dirigindo a nossa casa, meu pai, minha mãe, ele tem trazido boas condutas? Por que eu falo isso? Porque ouve-se muito assim, olha, você tem que seguir o seu pai, mas se seu pai tiver uma conduta duvidosa? Se seu pai não for uma boa referência, se ele for uma pessoa que fere princípios do dia a dia, princípios éticos, sociais, né? Morais, éticos né? e sociais, morais, será que nós devemos segui-lo? Ou será que nós devemos tomar um outro caminho, onde a gente vai entender que o caminho tomado vai nos levar a um lugar de honra, né, Zaf? A prova disso é que a gente tem exemplos bíblicos, mas também fora da Bíblia, né? De pessoas que
O cara tinha tudo pra ser um tranqueira, né? Às vezes tá numa família destruída. No entanto, pessoas que acabam mudando seu comportamento. Ou vice-versa, né? Isso que é Sim. Exatamente. importante, eu acho que assim, é importante a gente sempre se lembrar, né? A gente lê muito esse texto, né? Que é o texto de Paulo aos Coríntios, né? Examine-se o homem a si mesmo. mesmo, né? Evidentemente que ele tá falando ali da Santa Ceia, mas a intenção é essa mesmo. Você se julgar, né? A gente sempre se lembrar que nós devemos nos responsabilizar por Pelos nossas nossos atitudes. atos. Porque isso é tão grave, isso é tão pesado, porque historicamente, né, a gente tem aí criminosos de guerra Isso. que muitas vezes os caras eles dão como referência situações antigas. Por exemplo, esses tempos atrás eu estava vendo um dos criminosos de guerra na época da Alemanha nazista, após a Segunda Guerra Mundial, que ele se referiu ao texto de Lutero lá atrás para fazer essa limpeza étnica, né, em relação ao povo judeu. Que, vamos Absurdo. dizer a verdade, que assim, ele tem um pouco de razão, porque Lutero ramelou em alguns textos que ele escreveu, mas como que às vezes, poxa vida, é importante a gente assumir a nossa responsabilidade. Mas Não, isso- peraí, né? Isso É que você está falando é uma importante. coisa muito importante, porque a gente vê até dentro da igreja pessoas que utilizam de textos bíblicos para se beneficiar atitudes que ela mesma quer ter, né? E isso a gente fala até de lideranças. Por isso que a gente tem que seguir muito o que Paulo fala. Que Paulo fala o quê? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É muito importante esse mas que ele coloca na frase, porque ele fala exatamente, vocês só vão me seguir porque eu tô seguindo aquele que é o principal exemplo. O Exatamente. pastor ele começou falando algo interessante que pessoas dentro da nossa casa, pais, mães, né, pessoas que a gente tem como referência, às vezes têm as suas condutas deturpadas, mas será que elas têm a sua vida pautada em Cristo, pautada em Deus? E isso eu acho que vai ser uma das principais mensagens dessa discussão hoje, que é necessário que todos tenham um encontro íntimo e pessoal com Cristo, porque quando a gente começa a observar como Cristo andou, como Cristo era como um líder, né? As pessoas elas mudam a sua conduta, elas começam a amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e aí elas começam a ser boas referências, Exatamente. né? Então, É referência dentro do lar mesmo. É. Um exemplo claro, se o meu pai, eventualmente, ele bebe ou ele usa droga, será que eu vou olhar para ele como minha referência de vida? Claro que não. É. Ele é meu pai, né? Enfim, até meu provedor, mas eu tenho que agir com uma conduta divergente daquilo que eu vejo que vai ser um malefício para minha vida. eu tenho, né? eu tenho exemplo de duas pessoas assim que eu amo muito, que são minhas amigas, e que eu via que, elas conversavam muito isso comigo, né? Que a casa delas não era referência Pois para é. elas. Só que graças a Deus eram pessoas que estavam firmadas dentro da igreja e tinham Cristo como sua principal referência. Tinham Deus como seu principal pai. E são hoje pessoas muito bem-sucedidas, abençoadas, com um ótimo caráter, uma ótima ética, né? Isso é bom pra gente ver que realmente, de fato, claro que faz muita diferença de onde você sai, né? Faz muita diferença a casa que É o você... alicerce, né, Zaza? Claro. A gente é muito Eu privilegiado. Então, eu mesmo sou fruto de uma família muito abençoada em todos os sentidos, né? Meu pai sempre foi um cara muito decente, trabalhador, homem de Deus. Também tem um exemplo na vida do meu sogro, sempre foi um homem muito correto, né? Nascemos nós Então, dois na igreja, a gente também nasceu, a a gente tem esse bônus. influências. Porém, é necessário você ter as suas próprias experiências para que você entenda aquilo que você ouviu lá dos seus pais e que você vá passando isso adiante, né? Então, Tendo a sua Zafi vida- falou que ele nasceu de um berço cristão, né? A questão de nascer no berço cristão É ótimo, e relativa, é o que mas nós também estamos relativa, falando, né? é a nossa fé, mas é relativa em relação a uma conduta, É. né? Sim. Porque independente da pessoa crer em A, B ou C, nós não estamos falando de exatamente nada disso, é a conduta da pessoa, é aquilo que vai te trazer de melhor, né? Ainda existem pessoas que professam outra fé, outras religiões, mas são pessoas honradas, Exatamente. pessoas que a gente olha e fala, poxa vida, uma pessoa trabalhadora, um bom pai de família, um cara que tem zelo pelo seu lar, uma pessoa que fala muito bem da sua esposa, que é Sim. muito difícil hoje, no meio de pessoas que não professam fé alguma, falar bem da sua esposa ou dos seus filhos. Então a gente olha para aquela pessoa que tem toda esta conduta e ela serve como referência também. A minha mãe, Né? a Sim. minha mãe sempre fala que ela tinha uma amiga que sempre falava para ela que dentro da igreja ela conheceu as melhores pessoas,
mas também dentro da igreja ela As piores. conheceu as piores pessoas. Pois é, Então isso como que a mesmo. gente É vê triste, que a né? conduta É triste isso. é algo Fundamental, né? que, infelizmente, às vezes, infelizmente, é triste isso, mas muitas vezes o cristão que deveria, sim, estar relacionado a uma boa, O exemplo, índole, né? infelizmente, acaba não estando. Isso é até legal o que você falou, porque a nossa mensagem aqui também nunca vai ser você deve estar numa igreja para ser uma boa pessoa, não. Não, Você deve ter Cristo na sua vida para ser uma boa pessoa. A igreja é uma consequência. É excelente você ter comunhão com os santos, né? Você estar congregando. Só um minuto que eu vou me drogar, irmãos. Peraí. Deu asma. Agora vai. É muito importante você estar em comunhão com as pessoas. E estar na igreja, pelo menos para mim, que eu tenho o costume desde criança, é maravilhoso. É maravilhoso. Só que estar na igreja não quer dizer absolutamente nada em relação à sua ética. Em relação ao exemplo, Em relação à sua índole, exatamente. Até porque é o que a gente. Aí, voltando ao tema central da liderança. Porque dentro da igreja você vai encontrar boas referências e péssimas referências. verdade, porque onde o tem ser humano. onde tem Exatamente. ser humano, tem O problema. homem erra. O homem ele é passivo de erro todo o tempo. Desde verdade, o início da criação. Né? Agora eu já volto para um texto bíblico, né? Que enganoso é o coração do homem, né? Então, a religião, ou vocês professar uma fé, ele te traz uma linha de conduta, mas não significa que você estando nessa religião, se você não tiver o caráter suficiente para segui-lo, você vai seguir. É ideal que você professe uma fé, e nós somos cristãos, Sim, falamos da fé sim. cristã, mas professar uma fé não significa que você vá seguir esse caminho se você não se esforçar para isso. Se você não compreender aquilo que te é ensinado e aonde querem que você chegue. Isso é importante a gente aprender. Esse é um dos problemas que acontecia nos dias de Jesus e nos nossos dias, né? Que é esse lance a tal da conduta religiosa. Isso acaba criando um monte de gente religiosa que não está preocupada em realmente, de fato, fazer aquilo que, como, assim, reforçando o que a Natália disse, né? A gente está falando aqui sobre Cristo. Pessoas que não estão preocupadas em fazer aquilo que Jesus quer, né? Por exemplo, você vê ali diversos embates de Jesus criticando abertamente os fariseus, porque de fato eles não estavam preocupados com realmente fazer o bem. Exatamente. Eles queriam ser vistos, né? Que é a tal da conduta religiosa. Então, conduta religiosa não tem nada a ver com conduta decente, né? Perfeitamente. Deveria ser, isso aí. mas não é. É a consequência, mas nem todo mundo assume esse papel. Né? Nem todo mundo assume. E você falou uma coisa importante, que na época de Jesus veio para quebrar paradigmas, né? Sim. Jesus ele veio para mostrar realmente que se você, no caso dele, ouvir a palavra de Deus e vivê-la, você tem tudo para seguir uma vida decente. Aí sim será referência para sua vida. E vai ser não fácil? só espiritual, como a sua vida cotidiana. E vai ser fácil? Não vai. Não vai ser fácil. Né? O Não, caminho, não é fácil. a porta é estreita, o caminho ele é estreito, que leva a gente até a salvação. Não é fácil você ter uma boa conduta o tempo inteiro, você ser uma boa pessoa o tempo inteiro, ainda mais dentro do mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, a raiva vem, as situações elas cooperam para que a gente passe sufoco para ser uma boa pessoa o tempo todo. Só que é necessário. Na realidade, eu creio que ninguém é. Não, não é. Eu acho que a gente, todo mundo, eu falo por mim, eu erro todo dia, a gente tá sempre errando, pisando na bola, pô, não deveria ter falado daquele jeito, não deveria ter feito aquilo, nossa, soltei, pô, eu tô casado, caramba, acho que eu fui meio ignorante com a Natália, acho que eu falei algo que não deveria, fiz o que não deveria, mas eu acho que é muito importante a gente se cobrar disso, né? Tipo, então, quando a gente comete essas falhas, Azaf, para quem professa uma fé, ele tem um sinal de alerta. No caso do cristão é o Espírito Santo. Poxa vida, eu agi de uma forma que não deveria. Então o Espírito Santo ele vem como um sinal de alerta. Um pisca, né? Poxa vida, aí eu sei o erro que eu cometi e eu sei a quem me reportar para que aquele erro seja minimizado, apagado. E isso é inerente daquele que professa uma fé. No caso, a cristã. É dessa forma que funciona. Tanto que a gente vê, né, por exemplo, meio... Como que a gente vê que a conduta religiosa às vezes tem nada a ver? Eu mesmo já trabalhei em lugar de ter chefes, líderes responsáveis, caras muito bons, muito decentes, muito corretos.
E às vezes o cara não, né, não tem, às vezes não professa uma fé, às vezes não o crê em cara... nada, né? Você vê como na que área uma espiritual. índole, como que infelizmente E às tem o vezes- contraponto tem também. E tem o contraponto também. É, De exatamente. como que você Contraponto vê... que eu acho que é o grande problema. O contraponto pra mim é o grande É o que problema. lasca o movimento cristão. Exatamente. Que infelizmente, puxa vida, não é porque a gente é crente, mas vamos ser sinceros. Meu, 80%, 90%, assim, não vou colocar em percentual porque é difícil medir, mas a grande maioria das pessoas que a gente conhece, né, de pastores, são pessoas extremamente decentes, Perfeito. né? É isso aí. Homens de Deus, homens decentes como homens mesmo, né? É. Pessoas Sim. de caráter, Cidadãos de bem, né? honestas, né? É. Mas, infelizmente, o saldo que fica pra quem tá fora da Da igreja, minoria. como é que tá vinculada a figura do pastor hoje em dia? É terrível. A uma figura, pô, aquele cara é meio estranho, É. aquele cara ali, negócio do cara gosta de dinheiro, Sim. não sei o quê. Isso pra quem tá dentro da igreja, isso é uma grande mentira. Mas a gente também entende o porquê que essa narrativa foi criada, que é porque, infelizmente, alguns que têm um alcance grande acabam queimando aí o nome do... É o que a palavra fala. Cria-se da uma ovelha religião. transvestida, né? Isso. É. Ou o lobo transvestido em pele de ovelha, melhor Exatamente. dizendo, É né? o cara que não tá preocupado com É o fariseu, né? É o Cria-se fariseu. uma caricatura do pastor. O pastor gosta de dinheiro, o pastor é mercenário. Não, e outras religiões também. Outras né? religiões também. Infelizmente, até mesmo a gente que é crente, a gente às vezes não estuda, não entende muito bem como as coisas funcionam e a gente já fala assim, ah não, o padre é isso. Ah não, E assim, eu acho que é perigoso a gente ter esse tipo de opinião que ela é... Eu como cristão, eu compreendo por que ela existe, mas não é justo, né? Não é Não é justo. correto, né? Você Sim. falou de um ponto assim em relação à sua vida profissional, né? Eu também, desde o início da minha trajetória profissional, isso há alguns anos atrás, uns bons anos atrás, eu tive um chefe, né? Eu comecei trabalhando no escritório muito cedo, com 14 anos, e esse chefe era um jovem também, mas só que um jovem um pouquinho mais velho que eu, só que era uma pessoa extremamente responsável. E eu trabalhei muito tempo com essa pessoa. Eu trabalhei mais ou menos uns 6 anos com essa pessoa. Depois ele saiu desse escritório. Mas eu sempre procurei agir como ele agia. Foi uma referência pra Foi uma você. referência. E foi bom para mim. Porque eu cresci com algo bom na área profissional. Porque ele era uma pessoa extremamente responsável. Sim. Era uma pessoa que era muito cobrada, mas a todo tempo ele sabia delegar o serviço e colocar... E segurava a bronca nas costas. Exatamente, ele era o paredão. Enquanto nós trabalhávamos, ele segurava o rojão nas costas. E eu aprendi muito com ele. Prova que ele saiu dessa empresa, eu trabalhei mais alguns anos, e quando ele foi para uma multinacional, ele me chamou para trabalhar com ele. Eu trabalhei mais um ano com ele e sempre o tive como uma referência profissional na minha vida. Infelizmente ele faleceu, né? Faleceu cedo. Para você ver, ele era extremamente profissional. Era um excelente marido e pai de família. Só que ele tinha uma conduta, ele ia para a questão da bebida e a gente falava para ele e ele brincava muito com isso. Acabou falecendo Por conta disso? por conta disso. Ele morreu de cirrose com 53 anos, um jovem ainda. E até hoje, quando eu vou tomar algumas decisões profissionais, eu procuro lembrar nessa pessoa. Ah, que legal. Fala, poxa vida, essa pessoa ela agia dessa forma. E eu tenho me dado muito bem com isso. Então, para mim, Soube eu ser o olhei líder. o lado bom dela. Soube ser líder. Ele soube ser líder. Eu olhei o lado profissional. Uhum. O outro lado, infelizmente, né, obviamente, eu não é o que eu acho pensava pra minha vida. É porque você não teve tanta experiência com chefe, né? Que você só teve eu uma empresa. Você tava contando... Mas acho que todo mundo tem uma experiência de alguém que é muito bom. E eu tava conversando rapidinho, antes de você falar. Tava conversando essa semana com uma pessoa falando sobre o que você falou do seu chefe. Uma coisa que eu acho muito importante em líderes, e hoje, pra quem não sabe, a gente é líder aqui do pessoal da música, né? E como é importante o líder e o pastor, que é pastor de igreja, realmente, a cobrança, ela vem muito grande, só que é uma responsa do líder segurar essa grande cobrança. Você não pode transpassar para o restante essa cobrança que você está recebendo. O que passa é um percentual muito menor, e isso mostra como um cara é bom. E muitas vezes, Quando Natália, ele dá aquela segurada nas então, costas. E muitas vezes a pessoa que segura nas costas, os liderados nem sempre entendem quando você vai chamar a atenção deles. E nem sabe o tanto que foi Porque cobrado. foi tanta cobrança só uma que o fração líder de cobrança segurou que chega. nas costas, Aham. que à medida que você faz transparecer parte daquela cobrança,
Muitas vezes, não Começa- estou dizendo que é todo mundo, mas muitas vezes os liderados acham que você está agindo de uma forma ninguém, muito gosta de, austera. ninguém gosta de levar bronca, né? Ninguém gosta de levar bronca. Mas o líder, hoje, um bom líder, É. ele segura muita responsabilidade. segura. ele é muito cobrado, Fica né? muito Imagina, doente com isso, mas Imagina você aí liderado. Às vezes você lá no seu trampo lá, o seu supervisor, seu chefe, ele chega mais firme com você. Meu, você pode ter certeza que o diretor que cobra ele, você pode ter certeza que não é assim, não é, por favor. Não é. Não é. Não é. Então, meu, assim, a gente vê muita palestra, muito curso aí, né, como ser bom líder. Mas às vezes também, o que falta também às vezes é um pouquinho a gente se colocar Boa vontade, né? exatamente. Boa A gente vontade. se colocar No no lugar lugar da do pessoa. cara. E agora E falar, falando, olha, não é fácil. trazendo pra igreja isso daí, até Na igreja é mais a difícil gente que ainda. não, e a gente que convive com o pastor, até um toque no pessoal que tá É. assistindo. Gente, vocês não sabem a cobrança espiritual que um pastor Então, recebe do maior líder de todos, que é de Deus, uma cobrança pior. divina. E o pior, na igreja é complicado, porque na igreja, as atividades que são feitas na igreja, todo mundo é voluntário. É voluntário, Assim, exatamente, você não tá existem recebendo pra igrejas isso. que têm funcionários, mas a maioria é trabalho voluntário. Então, como que você cobra? E como que o voluntário recebe a cobrança? Tipo assim, Exato. mano, o que esse cara tá falando pra mim? Eu tô Mas aqui e- abrindo mão do meu tempo. E isso também Mas é até uma, não, uma questão complicada. sim, e não só a cobrança do que, por exemplo, você tem que vir no ensaio, mas uma cobrança melhor essa sua conduta de vida, uma cobrança espiritual até mesmo falando. É. Porque ninguém gosta de receber bronca. Só que a cobrança que ele tá te dando é uma cobrança divina, que ele foi colocado como principal responsável Porque ele pela quer o sua melhor vida pra você. espiritual. Porque ele quer o melhor. Porque pra ele quer você. o melhor, exatamente. Um pastor, ele quer o melhor pelas suas... Jesus, ele cobrava, ele não cobrava, mas ele ensinava e ele exortava com amor, né? Porque ele queria ver aquelas pessoas serem Ele salvas. veio- Ele veio ele com uma veio, missão de salvar a humanidade, ele queria que as pessoas tivessem acesso a essa Ele salvação. vem anunciar algo, se você pegar lá, o próprio apóstolo João fala, em São João 3,17, que ele fala que Deus veio ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele, né? E não para que o mundo fosse condenado. Então a gente vê o chamado mesmo de Jesus era para que as pessoas, ouvindo aquilo que ele estava ensinando, fossem bem-sucedidas. E é o que todos os seus líderes, os seus pastores... E olha eles querem que isso, interessante que você falou agora em relação a João 3,17, né? Ele veio para salvar o mundo. E muitas pessoas o enxergam como um líder ou como um Deus punitivo. Não, porque se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. E não é verdade. Ele age com amor. Ele é o maior é justo, líder né? do cristão. Exatamente. E ele age com amor. Mas muitas vezes o amor de Deus é um pouco pesado para nós. E nós não compreendemos e começamos a atribuir toda a nossa falha e responsabilidade a esse Deus amoroso, que muitas vezes nós o consideramos um Deus punitivo. Mas é uma relação de pai e filho. É, o exatamente. pai, a criança fez birra, você vai ficar de castigo, mas você tá castigando seu filho porque você é uma pessoa Muito pelo ruim? contrário. Não, porque você ama. Pelo Você quer contrário. mostrar o correto, né? Eu não sou mãe, nem Isso que é bom a gente não sempre se lembrar disso, né? Que ele enviou o seu filho para que o mundo fosse salvo. por ele. Isso é muito forte, né? É A gente muito acabou dando um conselho especial. para liderados, né? É engraçado, né? E É dentro da engraçado. nossa casa também, eu volto um pouquinho, porque... Por que eu falo dentro da nossa casa? Porque a gente vive muito mais com os nossos pais Sim. do que propriamente com os líderes cristãos ou do nosso trabalho. A gente tá... E é muita referência nossa, né? Então, agora olhando pelo lado espiritual, a Bíblia também ensina que o filho ele deve olhar a conduta do pai, ele deve honrar o seu pai, que os seus dias serão prolongados, né? É mandamento, Mas né? dentro dessa situação, uma coisa muito importante, quando ele fala destes filhos, são os filhos que vivem dentro da casa do pai. Porque um exemplo clássico, a Nath casou com a Zaf, a Heloísa casou com o Henrique, ambas saíram da minha casa. Elas devem me desonrar? Claro que não. Mas primeira coisa, elas devem obedecer os seus maridos. A partir daí, já é uma outra família. Não estou dizendo que o Azaf e o Henrique serão os chefes da Natália, mas a Bíblia diz que eles são o quê? São cabeça do lar. Elas devem me ouvir até certo ponto. O conselho maior tem que ser dos seus esposos. Então, para você que muitas vezes é casado e dá muita vazão
a família exterior, toma cuidado com isso. Atrapalha Porque casamento. atrapalha o seu casamento, atrapalha a sua vida conjugal, até a referência dos seus filhos. Que dali em diante já não vão olhar mais para você, vão olhar o externo. É uma Né? coisa que Uma a coisa gente... interessante sobre isso. É verdade, uma coisa que a gente aprende, até a Natália, a gente conversa muito, né? Que, hoje a gente é uma família, né? Então hoje é nós. É um pelo Tipo outro. assim, claro que a gente tá sempre junto com os meus pais, com os pais dela e tal. Mas, a gente precisa tocar a nossa vida, Tem né? coisa que só a gente se entende, né? E deve ser assim. E é muito Deve legal o ser que o assim. pastor falou, porque a gente aqui, a nossa igreja é uma igreja pequena, então a gente vê tudo de todas as áreas, né? O que acontece. Conhece todo mundo, né? Conhece Natália? todo mundo. E grande parte, assim, dos problemas, às vezes, que acontece dentro de lares é exatamente isso. É a falta da comunicação interna entre os casais, porque você, como a gente está falando de liderança, quando você casa, um acaba guiando a vida do outro, né? Porque vocês Exatamente. estão andando lado a lado. E aí, grande parte das confusões dentro dos lares é que, porque ele quer ficar mais com a mãe, ele tá ouvindo o pai, ele tá ouvindo o tio, Exatamente. ela tá ouvindo só minha sogra. Isso é muito Isso perigoso. dá muito problema. É muito perigoso. é. E uma coisa muito importante também em relação a tudo isso é ser pautado naquilo que a palavra de Deus diz, né? A Bíblia ensina em relação a casamento mesmo, Sim, honrar a esposa e o marido, obviamente, amar a esposa. Então, o externo, ele deve ser ouvido até certa parte também, né? sim. Jamais eu vou deixar de trazer um conselho bom para vocês ou qualquer outro pai, mas a resolução, o problema, ele tem que ser resolvido dentro da sua casa, né? Você pode olhar a referência do seu pai e da sua mãe, mas olhar e não atribuí-la como regra de vida. A referência sua tem que ser a sua casa. E a partir dali tomar uma conduta que satisfaça o casal, né? Já Sim. estamos até mudando um pouquinho de assunto, É. né? Mas isso traz assim uma grande valia para a nossa vida em relação à liderança. Você vê que é um tema bem muito amplo. amplo. né? Até porque, Nossa, se- você vai pra vamos lá, muito fazer uma lugar. analogia. Deus tem que ser o centro da nossa vida, o centro da nossa casa. Sendo Perfeito. assim, Deus é o líder do nosso lar. Isso. E se você focar a sua vida ali em Deus, você e seu esposo, fazer sempre esse triângulo, a sua vida vai Não tem bem, erro. não tem erro. Não tem erro. Né? Eu não sou a maior, a gente é casado só há 4 anos e meio, mas a gente já passou alguns perrengues, algumas situações, e que a gente viu que realmente a gente tem que estar mirando a nossa vida na liderança que é Cristo. A gente tem que estar andando segundo o que Cristo fala, o que Cristo quer pro nosso relacionamento. Né? Eu gosto sempre de falar, claro, né? Não que a gente tenha experiência suficiente pra dar conselho pra ninguém, jamais. Mas eu gosto sempre de falar assim que, a gente que, de novo, né? Coloca a gente que segue o evangelho e tudo mais, coloca sempre Cristo como o centro da sua vida. Coloca sempre. Quer dizer que vai dar tudo. Não vai dar tudo certo. Mas as coisas, elas vão ser bem encaminhadas. Exatamente. Você vai, não vai ter briga? Vai. Mas assim, quando Jesus está ali, as coisas elas vão se acertando. Exato. Ele vai colocando os trilhos ali no seu devido lugar. E Isso como, é muito e bom como a gente ver. ouvir a Deus se não aprendendo com a sua palavra? João É, 5,39 diz examinar as escrituras, né? Não tem muito pra onde correr. Porque a vida eterna vem por ouvir a escritura. Então todos os conselhos dados pelas escrituras são conselhos para o bem. Casal, na Sim. liderança. Teve uma coisa bacana que a gente estava falando agora e me veio no coração, em relação a você dialogar com o seu líder. Muitas vezes a pessoa entende que o seu líder tem que tomar todas as decisões, tá? É responsabilidade dele, então eu fico esperando dele alguma coisa, senão eu não faço nada. Enquanto o líder está esperando dele alguma Enquanto o líder está atitude. esperando a atitude. Então, uma coisa muito importante é o É. diálogo. Sim. Líder, liderado, e liderado também estar aberto para ir até o líder e falar, olha, eu entendo que dessa forma, isso é algo muito bom. Isso eu estou falando só na igreja, isso dentro de um trabalho também, né, para você ser proativo na equipe em que você está trabalhando. A gente não pode ter medo. A gente tem que, tendo uma ideia boa, participar. E muitas vezes o líder, sendo ele um líder, um homem de Deus, com uma conduta realmente séria na área profissional, querendo o melhor para a instituição que ele trabalha, ele vai ouvir. Sim. E se for bom, obviamente ele vai acatar. Sim. Então, muitas vezes o que acontece? O liderado, isso já aconteceu comigo. Eu tinha uma ideia boa, mas eu tinha receio. E isso não deve acontecer. Isso em qualquer área. Dentro do lar, no seu trabalho, na igreja. O diálogo é a fonte para se resolver qualquer problema. situação. Exatamente. É. E você falava há pouco, você falou às vezes até sobre a conduta, né? E você me vê à mente, né? E olha como que às vezes
o papel de quem tá à frente é importante. Eu trabalhei num lugar, acho que foi 4 meses só. Meu, pensa num lugar de gente boa, sabe? Que você, pô, que gente legal, que gente da hora. Uhum. E, meu, quando eu recebi a proposta, pô, salário bom, lugar bem estruturado. Com uma semana de trabalho, meu, eu já percebi que o ambiente lá era horrível. E sabe por que era horrível? Não vou responsabilizar 100% o líder lá, né? Mas, meu, o cara, ele fazia de tudo pra tornar a vida dos funcionários um verdadeiro inferno. Pois é, isso é Sabe? complicado. Porque era o dono da firma e, às vezes, o dono da firma, às vezes, quando o cara tá muito ali, eu entendo o lado, porque, né, o cara tá ali, mas às vezes é um problema porque o cara começa a se meter e não deixa o cara exercer o trabalho. Começa a podar, na não verdade, confia né? no cara, né? Exatamente. Meu, o clima era horrível, Pesado. horrível. Assim, no tempo que eu fiquei lá, ó, eu fiquei 4 meses, que eu tive um atrito com o cara e saí fora. Exatamente. Saiu mais um rapaz, saiu mais 2 meninas, não fica ninguém, porque o ambiente, por isso que aí já voltando até um pouco mais pra quem é líder, né? Tipo, meu, é importante você criar um ambiente saudável, um ambiente legal. Mas aí, Azaf, eu concordo, eu vou te interromper só um minutinho, só para eu não perder minha linha de raciocínio. E se o ambiente for muito bom, mas a conduta do seu líder for uma conduta duvidosa, Tem ele essa te também. incentiva a fazer alguma coisa que vá prejudicar alguém, ou ao governo, ou à empresa, mas o cara é um cara 10, o cara te leva depois do expediente para comer um lanche, o cara passeia com você. Então, tudo isso são pontos que devem ser o quê? Refletidos, porque a Entre o decisão, a versículo Natália que o falou isso Azaf no começo, citou. a decisão é nossa. É nossa. Por isso que a gente tem que olhar aquilo que vai satisfazer a minha vida. Você deve acatar uma mentira. Não, o líder quer que você minta para que ele tenha algum benefício. Princípios, né? São princípios. Como Não, é o que versículo é? que você citou. Examine-se O homem é assim. o homem a si mesmo. E esse, o lance de se examinar, meu, a gente não pode, a minha opinião, a gente não pode abrir mão dos nossos princípios. Todo mundo precisa de trabalho, mas o princípio ele vem antes, né? Na verdade, Ai. existe uma conduta ética e moral, independente de religião, Não abra que ela mão. não pode ser barganhada de jeito nenhum. Não abra mão, Não meu. abra mão. Não vale a pena, velho. A Não vale sociedade ela é pautada por regras. Eu sei que tem muita gente que é contra regras, mas ela é pautada por regras, mas são regras que fazem ter o bem-estar de uma sociedade, de uma comunidade. É. Porque se não houver regras, a gente passa Não tem parte uma pro lado pra civilização, anarquia. É, Não tem civilização, exatamente. é uma discussão ampla, porque um vai dizer que, mas será que essa regra deveria existir? Essa outra regra deveria existir? A gente, obviamente, Mas eu te a falo, gente não quer falar disso. Você quer ver uma simplicidade, uma coisa simples em relação à regra? Vou falar de mim, que sou um pouquinho mais velho que vocês todos. Alguns anos atrás, o cinto de segurança ele não era um item obrigatório. Não era. Eu não usava cinto de segurança. O dia eu sofri um acidente de carro, estava andando relativamente pouco, acho que era 30, 40 por hora, mas o impacto de um carro fez com que, obviamente, o impacto fosse muito forte. Eu bati a cabeça, quebrei o nariz, tive que fazer uma cirurgia. A partir do momento que se estabeleceu, olha, o uso de cinto de segurança é obrigatório, nem vou falar quem foi, enfim, isso não importa. Eu passei a usar pela obrigatoriedade, não por espontaneidade. O fato é que aconteceram outros acidentes, até maiores, e não aconteceu nada. Mas Então, existem regras que aparentemente são regras que não devem ser. Mas você tem que, porque se não tiver regra, é anarquia. Mas a regra é algo até divino. Se a gente volta lá no início da civilização, em Gênesis, Deus ele dá ali os 10 mandamentos para Moisés justamente para que o povo tivesse uma conduta, senão todo mundo ia fazer o que queria de acordo com o seu bem entender. Vamos lá. Meu, a gente vive em sociedade. Né? Exatamente. Não dá para viver em sociedade sem regra. Não tem condição. Imagina se... Mas eu não quero fazer isso. Mas eu não quero... Eu não quero usar máscara numa pandemia. Né? Pra não ser polêmico, né? Isso. Eu não quero usar máscara numa pandemia. Tipo assim, eu acho que, assim, existem algumas coisas que são convenções sociais. Exatamente. Que vão afetar diretamente a vida
do meu próximo. E o Sim, homem foi feito para então- viver em sociedade e por conta disso as regras têm que É ser isso aí. cumpridas, né? A gente tem que ouvir as lideranças, e a gente pode até vamos voltar um pouquinho agora a falar da palavra de Deus? Vamos. Vamos começar a falar dos grandes líderes que tiveram na palavra de Deus, onde de fato começaram muito bem, foram muito abençoados. O povo, por consequência da obediência dos líderes, também receberam como benefício a bênção, né? A prosperidade. Mas em determinado momento da vida dessas pessoas, e algumas delas, obviamente, houve a sua conduta um pouquinho duvidosa, desobedeceram, desonraram. E qual foi a consequência? Foi só para ele, Asaf? Não foi. Uma coisa importante que quando o líder erra, a consequência ela é para a sociedade também. Isso que é o pesado. Isso é no governo, isso é dentro de casa, de um pai de família, isso é dentro de uma empresa. Por isso que nós devemos seguir sim os nossos líderes até o ponto em que a gente vê que são condutas condizentes com aquilo que a gente pensa como regra moral e ética. Isso é um negócio que eu converso bastante com a Zaf, principalmente hoje nessa era de influenciadores digitais. Pois é. Quanto maior a influência que você tiver, maior vai ser o peso das suas atitudes e das suas palavras. Isso. Essa semana eu tava ouvindo um podcast com a Juliette. Ela saiu do BBB lá com 24 milhões de seguidores, já tá com muito mais. E aí perguntaram qual era a opinião dela sobre os novos participantes. Eu amei a frase dela. Ela falou, eu não fico expondo minha opinião porque eu sei o peso das minhas palavras. Eu achei aquilo tão assim legal de ser dito, porque realmente um líder ele tem que ter muita noção das atitudes dele, das palavras dele, porque ele tá ali numa posição de influência. Ele tá numa posição de mostrar, de ser exemplo como vocês devem agir através da minha vida. Né? E aí a gente vê reis que foram péssimas influências bíblicos, reis bíblicos. Assim como nós vemos reis que foram boas influências, tiveram seus declínios, porque todo ser humano tem seu declínio, mas é muito legal observar que até na Bíblia tem histórias que Deus, perfeito como ele é, deixou registrado para mostrar que sim, existem pessoas que são levantadas que são péssimas, você deve observar muito como ela age. Assim como existem pessoas, por exemplo, Davi foi um bom rei. Davi era uma pessoa muito amada, era um homem segundo o coração de Deus. Teve o seu declínio, mas era uma pessoa muito boa. Você vê que a promessa, essa promessa do reinado do estabelecimento da casa, sempre quando Deus vai dar uma palavra, você pode ver nos reinados ali, ele sempre cita Davi, né? Perfeito. Ele sempre está citando Davi, porque igual a Natália falou, ele caiu. Ele teve uma queda feia, mas em toda a sua vida ele sempre buscou ser um cara legal, né? Um cara bom, né? Um cara que Deus, segundo o coração de Deus, como ele é conhecido, que esses erros, esse grande erro dele que teve várias consequências, né? E ele via que o erro dele o separou de Deus, ele tentou de todas as formas se reconciliar com Deus. Pra quem não sabe, né? Pra quem tá assistindo não conhece a história, Davi, ele cobiçou a mulher de um dos seus servos, né? Cobiçou e ficou com essa mulher, ela ficou grávida e tudo mais. Levou e aí ele marido quis. dela à morte. Então, e aí ele quis arrumar o erro com as próprias mãos, que foi até uma coisa que eu citei ontem, que eu preguei aqui na igreja, que a pior coisa é quando o homem tenta consertar o erro ou tenta fazer algo com seus braços. E aí ele coloca esse cara na frente da batalha e esse cara morre, ele achou que ia ficar tudo bem. E dali pra frente foi só ladeira abaixo. Ele ficou em extrema tristeza, em extrema angústia, em extrema depressão. E é engraçado observar, pelo menos, eu analiso muito essa história de Davi, assim, ele fez tudo isso pelo poder, porque ele achava que ele tinha o poder nas mãos dele. Então, isso é um problema na liderança. Isso é exemplo da grande maioria dos líderes. Assim como está tendo agora a guerra, né? Por conta do quê? Os poder. Eles buscam poder. Né? Referência como poder. Político busca poder. Atores e atrizes buscam poder. E Davi, na minha visão, ele achava que ele podia fazer qualquer coisa porque ele era rei. Ele podia ter qualquer mulher porque ele era rei. A gente estava falando disso há pouco, sei lá, uma, 2 semanas atrás disso daí. Tipo, a gente estava falando de determinada pessoa que tinha uma determinada influência. E a gente estava falando assim, imagina esse cara ouvindo um não. Né? Não existe não. Mas a gente vê até entrevista de pessoa testificando, tipo jogador de futebol, falando isso com a própria boca. Não existe não. Não tem não pra mim. Não existe não. Assim, a gente acredita que foi Davi. E se a gente voltar um pouquinho na palavra, é por isso que Deus ele é perfeito, né? Porque fica muito claro, Deus deixa muito claro que em nenhum momento ele queria rei sobre Israel. Ele não queria. Eu preguei isso aqui na igreja. Foi o povo que ele não, porque ele sabe
que o poder ia subir na Corrompe. cabeça ia corromper. Corrompe. Ele não queria É por isso de que forma nenhuma. é por isso que ele é intitulado como Rei dos Reis. Porque não deveria haver outro abaixo dele, Claro, né? É. Exatamente, esse é o ponto principal. Não que deveria, mas Deus, o povo encheu Deus tanto o ele saco. não quer, ele quer. A glória é dele, sim. Mas também porque ele sabia que ia haver corrupção, que ia haver E todos os reis de Israel, Todos. todos eles caíram em determinado Todos. momento. Tiveram alguns momentos muito bons, homens de Deus, mas fracassaram como Grande todo homem fracassa Todo por homem conta do poder. Talvez você não encontre uma citação específica de um rei ali na Bíblia, mas a grande maioria a Bíblia faz questão de deixar ali, ó, Enfatizar. foi um ótimo rei. Saul começou bem. É que o problema é que o saldo de Saul acabou sendo negativo, né? Porque, Não, então, porque ele mas acabou justamente mostra sendo- que é uma pessoa que tanto o povo perturbar, Mas ele foi mas assim, é importante. foi porque levantado por Saul Deus, foi mas levantado por exato, Deus, foi né? levantado por Saul Deus, foi mas levantado por Deus. pelo Foi poder, ungido por pelo Deus. poder também, que queria tudo, desobedeceu a ordem de Deus, dali pra frente começou, É, foi só pra trás. Ele foi desobediente, né? Ele foi desobediente. Sabe o que a gente aprende com isso? Quando um líder, agora na área espiritual, começa a colocar a sua vontade acima da vontade de Deus, em determinado momento da vida dele, ele cai. Por quê? Porque ele se desliga de Deus. Sim. E um líder espiritual, homens de Deus, ele deve ter a sua direção vinda do céu, vinda do próprio Deus. Né? É dessa forma que a gente tenta conduzir a igreja, ouvindo aquilo que Deus quer para a igreja. E quando o homem coloca a sua vontade, o seu braço, o seu desejo, e deixa de lado a vontade de Deus, obviamente ele cai. Né? Aconteceu isso com Saul, aconteceu com tantos outros reis de Eu Israel. acho que esse né? é o maior conselho desse episódio do Aconteceu podcast. com Salomão, né? Salomão também. Sabedoria. Salomão começou lindamente, pediu pra Deus sabedoria. Não, Salomão nunca. Nunca existiu um homem tão sábio, nunca existiu um A homem Bíblia tão diz rico, isso, né? tão rico. Extremamente sábio, extremamente rico, poderoso. Pacificou o Israel enquanto rei. Um excelente rei. Deixou Mas- ensinamentos maravilhosos. Se você lê Provérbios Não, se você Eclesiastes, pega o leia livro- Provérbios O livro Eclesiastes, de inclusive. Eclesiastes é uma coisa. Maravilhoso. Um dos maluca. melhores livros da que- Bíblia. Assim, é um texto tão. Parece que você tá lendo assim. Um livro longe, de você fala, coach. "Mano, Muito atual. como que pode, É, né? é, Atual. É um atemporal. genial, genial. Atemporal. E um cara que caiu, né? Aí, ó. Caiu, se misturou com muita mulher. Pelo começou a poder também, que viu que tinha todas as riquezas na mão. dividiu a adoração, Sim, né? dividiu a Construiu adoração, altares outros a altares. outros deuses, que na época era uma prática comum, né? E claro, havia uma promessa ali. Deus até fala, por amor a Davi, né? Por amor a Davi, ele, no reinado dele, ele não sentiu muito na pele, apesar de ele ter tido alguns conflitos ali. Mas, se você pegar a sequência, o Roboão, assim que Roboão assumiu, ele que foi extremamente imaturo, ali já o reino foi dividido. Né? Dividiu. Ali o exatamente. reino dividiu. Então a gente vê que, é realmente... Eu acho que Eu voto nessa retórica, né? Poder corrompe, né? Sim. Poder corrompe. As horrível. pessoas, elas querem isso, elas querem notoriedade, poder, e isso traz uma consequência desastrosa. É. E a questão de você olhar para a pessoa como seu líder é olhar a simplicidade. Por isso, porque a nossa referência cristã é Jesus. A Simples, simplicidade né? de Jesus. Extremamente Né? simples. A palavra de Jesus, ela sempre foi uma palavra, muitas vezes, dura no sentido de compreensão. Puxa, como eu posso viver aquilo que Jesus está pedindo? Mas é simples. É amar a Deus e ao teu próximo. Na consequência disso, tudo se torna leve. Andava com todo mundo. Andava com todo Não mundo, fazia não fazia distinção distinção de se era homem, se era ninguém. mulher, se tinha cargo político, se era um cobrador de imposto. Simplesmente ele pregava o reino de amor. Né? Então, olhando para esse prisma do seu líder, de que maneira ele tem cuidado da sua vida? E você sabe, pastor, De que isso- maneira ele tem te conduzido com amor? E você sabe que isso até para quem tá na liderança é até um negócio pra gente ficar ligeiro de sempre procurar se colocar, sabe? Calma, É isso aí. calma, baixa a bola, dá uma segurada, calma, você não é nada. Sabe aquele negócio do tipo, calma, velho, você não é segura, menos arrogância, mais simplicidade, mais humildade. E para o mais- líder também uma coisa importante, nós conversávamos ontem, é começar a enxergar as pessoas. Assim, existem um grupo de liderados, não como um comum, mas individual. particularmente, né? Porque Cada um. cada pessoa de um jeito,
Ela tem um sentimento diferente. Umas são mais duras de coração, outras são mais moles. Eu não posso tratar, por exemplo, vou falar das minhas 3 filhas. A Natália, da mesma forma que eu tratei a Luísa, que eu tratei a Isabel, são 3 pessoas distintas, com 3 sentimentos distintos. Uma um pouquinho mais dura, outro menos, outra talvez eu não posso. Quem é mais dura, Zá? Então a gente, como líder, tem que começar a enxergar nas pessoas aquilo que elas precisam. E os liderados têm que entender também que o líder não está fazendo distinção de pessoa. Porque Jesus, ele tratava as pessoas desta forma. Ele tratou a mulher que foi pega no ato de adultério com amor. Enquanto as pessoas queriam apedrejá-la, ele amou aquela mulher. Ele entregou o que ele tinha de melhor. Isso é o perdão para ela, né? Isso é um desafio, né? É um desafio. Já quando ele chegou no templo e viu o templo todo corrompido, ele foi duro. Ele foi duro, né? Então ele era duro e era amoroso. Ele tratava todos com amor. Aquela dureza de coração foi para mostrar realmente que eles estavam corrompendo aquilo que era santo. Então, os liderados também têm que olhar para o seu líder e não pensar que ele está fazendo distinção de pessoas, mas não. Sim. Que Deus está o instruindo para ele tratar as pessoas daquela forma. E é um desafio do líder, né? É um Que é igual você citou das suas filhas, mas assim, de enxergar o jeito de cada um. Isso é muito importante. Com aquele ali eu sei que eu posso falar de um jeito, com o outro eu posso falar de outro. Só que de maneira nenhuma eu posso tratá-los diferente. Com distinção. Isso. Então isso é um desafio. É um aprendizado, é uma coisa bastante difícil. Mas é o dia a dia que vai. E uma outra coisa também, vamos pontuar em relação à líder. Muitas pessoas querem ser líder, não aceitam, melhor dizendo, a liderança de uma pessoa mais jovem, ou uma pessoa que começou depois dela. A pessoa se sente e fala, poxa vida, eu estou sendo podada. E nem sempre é assim. Nem sempre a pessoa que é levantada por Deus independe da idade, independe do tempo de ministério, falando da parte espiritual. Pode falar do rei Josias, né? Olha, um exemplo clássico, com 8 anos a Bíblia diz que ele começou a reinar. Eu imagino que muitos súditos viraram a cara. Como a gente pode ter um rei, uma criança? Mas ele ele ouviu os anciãos, e foi aprendendo, teve a humildade de aprender, aplicou aquilo que ele tinha aprendido, né? E teve um reinado. Você vê, né, pastor? Tem empresas que tem líderes, que tem chefes. Você já contou uma história sua, né? Eu comecei, voltando a essa pessoa que saiu da empresa. Quando ela saiu, eu também era muito jovem. E as pessoas que trabalhavam comigo lá eram 16 pessoas, todas mais velhas. E de repente eu fui intitulado o encarregado do departamento. Viraram a cara. Mas aí você... E uma coisa muito importante, a gente conquista, a liderança ela é conquistada não por imposição. Não. Ela você não é um líder nato, você se faz líder. Você vai aprendendo, então você vai conquistando a confiança das pessoas com amor, com dedicação, com aplicação, né? Não com imposição. Muito importante. Isso falando até para quem fica à frente, às vezes, de ministérios, de igreja, não é com imposição que você conquista as pessoas da igreja. Isso é muito importante falar. É isso que o pastor falou sobre Josias, até faz relembrar o que a gente falou lá no comecinho, né? Porque ele foi instruído, né? Teve ali os anciãos que os instruíram. Né? Só que, se você pegar a descendência dele, tipo, o pai, que foi Amon, né? E Manassés, que foi seu avô, péssimos reis. Manassés, possivelmente um dos piores reis de Judá. Péssimo rei. Mas para você ver como que, claro, Deus, né? Também, o poder de Deus. Mas como que, a vida é aquele negócio. Examine-se, pois um homem assim. Azaf, a gente pode observar o meio em que a gente vive. O meio que a gente vive é referência até que ponto. Eu sempre fui de uma família humilde, sempre vivi aqui nesse bairro, aqui no Jardim Sapopemba, né? E sempre me envolvi, não era cristão na época, sempre me envolvi com muitas pessoas de várias etnias, várias crenças, e eu estava envolvido naquele meio, mas eu sempre ouvi e procurei obedecer uma palavra que eu ouvi do meu pai, muito tempo atrás. Eu era garoto ainda. Eu ia para os campos de futebol e uma vez meu pai me falou uma palavra e eu não compreendi naquele momento. Hoje eu entendo. Ele falou assim, olha, você nunca permita que você perca a sua cabeça e alguém te coloque alguma coisa e te tire da direção. Na hora eu não entendi. O que meu pai está querendo falar com isso? Mas hoje eu entendo. Eu estava num meio
Obviamente, muitas daquelas pessoas, infelizmente, eram os meus amigos, uns se perderam, outros até morreram, mas eu já entendo que você estar no meio, se Você se aquilo não for contamina. bom para você, você pode estar presente, mas a sua conduta não pode ser a mesma, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito na igreja, principalmente no meio do pessoal mais novo, assim. Como tem gente que nasce, que tem família aqui dentro da igreja e que se perde por influência. Se perde por amizades, porque querendo ou não, quando você começa a andar em grupos, né, aquelas pessoas elas têm total influência na sua vida. Isso. Isso é normal. Até você começa a pegar, se você vive muito junto com uma pessoa, até os trejeitos que ela tem, você É começa o a ter. sotaque. Isso acontece muito, normal. E aí eu vejo como tem jovens aqui que se perdem por isso, É. pela influência, porque começam a andar com uma galera que não é legal, e aí começa. E tem a cobrança, né, Natália? Até relacionamento. Tem De, relacionamento. começa a namorar. Eu não tô falando que. Ai, nossa, é pecado. Assim, não. Tô falando o que eu vejo. Que às vezes a gente acha que pelas nossas forças a gente vai conseguir. Não, eu vou ficar firme aqui. Gente, pelas nossas forças a gente não consegue nada. Você não consegue ir para um ambiente que você sabe que ali não é um ambiente. Agora eu tô dando uma palavra para quem é crente, né? Você não consegue ir para um ambiente que você sabe que não é um ambiente para cristão, achando que você não vai se contaminar com absolutamente nada. Não vai. Porque a influência te cobra. É uma Óbvio. cobrança assim, 24 horas, e quando você menos espera, você está assumindo um papel que não é digno Sim. né, da vida de um cristão, né? Sim. Então, agora eu volto para a palavra. A palavra de Deus, aquele que é cristão, entende o que eu vou dizer. A palavra de Deus, ela fala para você não estar sentado à mesa com os escarnecedores. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que você não procura não se envolver. Você deve destratá-las, não. Mas é bom os santos estarem em reunião com Isso os é santos. maravilhoso. Só pra concluir o que você falou, não é destratar. Gente, crente não tem papel de julgamento, tá? Vamos Perfeito. lá. Não é nem como é que você me ensinou esses dias? Não é que a gente não pode sentenciar ninguém, né? O julgamento Julgar a gente acaba A julgando. gente julga. Mas A gente a não sentença pode não cabe a gente, não. exatamente. Não é papel do cristão ficar, você tá em pecado, porque todo mundo peca, porque todo mundo erra. Lógico, a gente tenta ser o mais correto possível, mas hoje em dia também isso eu vejo muito cristão que não trabalha pelo amor, e a palavra que deu, o único ensinamento que Jesus disse foi amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Se o discurso de Cristo, que é a nossa maior referência de liderança, era o amor, não cabe a mim nem a você que é cristão que está ouvindo isso viver no ódio, viver no discurso do ódio, não no discurso do amor, né? Jamais. Eu acho Jamais. que pra finalizar essa conversa, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, mas acho que o maior saldo desse bate-papo de hoje é, primeira coisa, examine se você, né, examine a sua vida, examine o que você tem feito, esteja centrado na palavra, e a sua maior referência como líder tem que ser Jesus Cristo. Perfeito. Eu acho que o maior saldo de tudo isso, ele foi o único líder que não. E eu amo que todas as outras pessoas erraram em algum momento na Bíblia, porque prova como o ser humano erra. Falho. Ninguém é perfeito. A única pessoa que realmente, enquanto homem na Terra, não errou foi Cristo. Então ele é a nossa única referência, a maior referência de liderança. Exatamente. Eu acho que esse é o maior saldo da conversa de hoje, né? É a conclusão de tudo isso, né? Você ter conhecimento da onde você está, quem é que está te liderando e para onde ele está te conduzindo. Exatamente. Está me conduzindo para um lugar de honra, é um lugar de satisfação. Eu não estou falando nada material, não. Estou falando algo para a sua vida mesmo. Olha, ele está me ensinando que eu devo estudar. Ele tá me dando os conselhos que eu devo me formar, que eu devo arrumar um trabalho, que eu devo trabalhar de uma forma digna, ainda que meu salário seja pequeno, mas que eu deva guardar uma parte do meu salário. Poxa vida, esse cara quer meu bem. Se ele é cristão, não importa, ele quer meu bem. Pô, esse cara é uma boa referência para mim. Agora, ele tá querendo que eu leve uma geladeira, o meu carro, a minha casa em troca de uma bênção. Vigia. Toma cuidado. Toma cuidado. E se não tá feliz também com o ambiente que você está, agora falando até de igreja, se você não tá feliz com o seu líder, com o seu pastor, não tumultua, não fala mal, se afasta. Gente, o que mais tem igreja, você encontra 10 igrejas numa rua, alguma vai ser boa, com boas pessoas, com boas referências para você. Acontece que tem muitas pessoas que almejam o cargo de liderança, seja na igreja, seja no trabalho, ela almeja um destaque, mas ela não sabe o peso disso. Não tá errado, você tem que ter objetivos, mas você tem que estar pronto para as consequências. Aí a pessoa começa a tumultuar. Também, verdade. Querendo a qualquer custo. Isso é complicado. E isso é um problema, porque o que acontece muitas vezes, inclusive na igreja, né, já que a gente está falando, que muitas vezes o cara chega e o cara quer que aquela cultura se mude
em Pra favor ele. daquilo que ele deseja. Que a igreja se molde pra ele. Isso é um problema muito grande. É claro que assim, a igreja mudou ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E graças a Deus, porque algumas coisas realmente foram... A igreja nunca perdeu a sua essência, é bom Perfeito. deixar claro isso. Mas algumas coisas que não eram doutrinas divinas, inspiradas por Deus, as coisas... Aquilo que foge da Bíblia, que é mais o do mundo cotidiano. foi mudando, as Isso, coisas foram... sim. Beleza, isso tá claro. Mas o que às vezes a gente vê, acontece também, é pessoas que às vezes querem mudar. Ao invés da pessoa se adaptar ao contexto que ela, pô, cheguei numa igreja, eu vou me adaptar aqui. Claro. Não. A Mas- igreja precisa se adaptar Mas acho à que foi uma realidade consequência do que você falou. Como muita coisa mudou e existe muito tipo de igreja, as pessoas querem que que a igreja seja O pessoal exatamente usa como essa ela narrativa, usa essa deseja. narrativa pra deixar a igreja... mas a igreja é antiquada, mas a igreja precisa ser mais pá. Mas assim, gente, tem fundamentos. A gente falou de princípios. Perfeito. Existem princípios e fundamentos que, se você é cristão e se você é evangélico, você Não muda. precisa ter a Bíblia e, cara, desculpa, Viver aquilo, né? esse é o nosso... Pra mim, infelizmente. Pra alguns, infelizmente. É necessário viver de acordo com Eu vou fazer uma menção no que você me falou dentro de um cotidiano. Eu vou fazer uma visita na casa de vocês dois. Eu não posso chegar lá de Imagina. bermuda e sem camisa. Não posso. Aí é noção, né? Eu não posso chegar lá, mas eu posso ficar na minha casa de bermuda e sem camisa, porque é a minha casa. O pior, Assim né, eu não como posso eu vir não pra vou num igreja. casamento de chinelo. Eu não posso vir para a igreja e querer que os meus costumes sejam todos atendidos. Não, o pior, É. o pior, já imaginou? Se você vai na minha casa, você chega lá, na Zaf, ó, vou mudar seu sofá de lugar, tá bom? Pois é. Não gostei. A mesa, não, tá errado. A mesa não pode ficar aqui. Acho que bom senso. Bom Né? senso, A gente precisa ter é. bom Bom senso. Entender que, claro, mano, existem conceitos ainda que a igreja ainda não entendeu muito bem, tá aprendendo, tá Tá trabalhando. melhorando, tá é. trabalhando. Mas a gente sempre tem que entender que existem alguns princípios que não podem ser É o perdidos. que meu pai sempre colocava quando tinha estudo aqui no final. Leia a Bíblia. É. Eu acho que essa é a maior resolução para qualquer coisa. Tá com dúvida? Isso tá certo. Mas eu posso fazer isso, até o nome do podcast Pode, pastor, porque aqui os moleques sempre perguntam, pastor, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Posso fazer isso para minha vida? O que a Bíblia diz a respeito? Ah, a Bíblia não é clara. Então, se ela não é clara, provavelmente não é algo muito relevante. Veja o que Deus fala para você em relação àquilo. Isso tem te atrapalhado com Deus? Mas se a Bíblia é clara, se está claramente no versículo isso não pode fazer, não tem nem o que você está Isso vai perguntando. te distanciar de Deus. Sim. Isso vai te trazer algum constrangimento com relação ao que a palavra fala. Isso vai até atrapalhar a imagem que você quer passar Pois é. como cristão. Então, Porque isso é muito legal observar, sabe? Tem muita gente que fala, roupa não transmite caráter. Realmente, o caráter não tem nada a ver com roupa, mas ela transmite uma mensagem que você quer passar. Um roqueiro, ele se veste todo de preto porque E ele você- quer mostrar, e eu você sou olha e você roqueiro. sabe que ele é É roqueiro. lógico. Então, assim, aí eu tô falando até de aparência, tal, que tem muitas dúvidas que surgem aqui na igreja. Veja também a mensagem que você quer transmitir com aquilo que você está usando, vestindo, colocando sobre você. Se você quer passar uma mensagem que você é cristão, e se você vê que aquilo que você está colocando não vai atrapalhar em nada nisso, ok, Então vamos lá. sabe? Para concluir, eu devo seguir meu líder? Depende de... Até Até o momento em que Depende não do que ele traga faz. nenhum tipo de transtorno para minha vida pessoal e principalmente Sim. espiritual. Discernimento do espírito, né? na realidade a gente tem que ter, a gente precisa ter discernimento, Certo? Discernimento. É isso aí. sabedoria. Esse dom é um dom muito importante e necessário É. para todo toda a mundo, igreja. né? Para todo mundo. Igreja. Se Então, se nós tivermos discernimento, tudo vai bem. E o bom senso sempre, sabe? A gente trabalhar com bom senso. A igreja é um lugar de liberdade, nós temos liberdade na igreja. A palavra liberdade ela não pode ser confundida com libertinagem. Nós temos uma liberdade para adorar ao Senhor, a palavra de Deus e o texto da nossa igreja é bem claro em relação a isso, né? João 8, 32 e 36 principalmente, né? Nós somos libertos pela palavra, o Filho nos libertou, mas nós não podemos usar desta liberdade cristã para trazer algum tipo de constrangimento, Sim. nem para o corpo de Cristo, que são os Sim. membros, e principalmente para Deus. Exatamente. Acho que passa muito por a gente entender o que é liberdade em Cristo e a gente só entende o que é liberdade em Cristo quando a gente anda verdadeiramente com Ele, né? Então, é isso. É isso aí. É isso. pessoal. Ó, gente,
Foi muito legal o bate-papo, fiquei muito feliz. Nós temos um quadro aqui que é os Conselhos de Salomão, que a gente vai dar alguma dica para vocês. E a dica que eu quero dar, a gente falou no podcast, eu quero deixar essa dica para você que está nos assistindo, que é ler Eclesiastes, gente. Eclesiastes, ele tem, assim, conselhos maravilhosos. Inclusive, você que está vivendo aí essa era dos investimentos, Eclesiastes fala até sobre isso, a importância de você investir. Vários conselhos. Então, se você quer resoluções para a sua vida de uma forma prática e pautada na palavra, leia Eclesiastes, é a minha dica. Não sei se vocês têm alguma dica, algo que vocês assistiram que querem passar, algum vídeo. Não sei, se vocês tiverem alguma dica, algum conselho. Fiquem com Eclesiastes. O texto que eu gosto de deixar, um texto sempre me tocou no meu coração, é conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. A verdade para nós somos cristãos é a palavra de Deus. A nossa liberdade ela se dá quando nós temos o conhecimento de Deus. Não existe outro meio de conhecer a Deus senão ler a palavra do Senhor. Então, Eclesiastes, leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ela é uma escritura divinamente inspirada por Deus. Exatamente. É muito importante nós estarmos aprendendo com ela. Eu tenho uma recomendação. Leia a Bíblia, como o pastor falou. Leia a Bíblia King James. Não sou patrocinado, Estudo, né? De infelizmente, estudo King não James. recebi nada, mas é uma Bíblia maravilhosa, né? Mudou nossa vida, assim. A forma de ler, ela traz, para quem gosta aí de história, para quem gosta de mergulhar mesmo no texto ali, mergulhar mesmo ali, é uma Bíblia que pode ajudar muito no seu crescimento espiritual e no seu conhecimento. Ela tem também. ilustrações Tem muita de coisa. lugares. Ela pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos pegar aqui, sei lá, Crônicas. Aí pega lá o contexto do autor, né? Alguns dizem que Crônicas foi escrito por Esdras, não é bem... isso não é um consenso, mas... enfim, mas tem lá o autor. Alguns acreditam, ele fala um pouquinho do autor, fala um pouquinho do contexto histórico, fala um pouquinho da contribuição à Bíblia. Divide por tópicos, cada livro. É muito boa. E ela comenta, né? Aí é uma coisa mais comum que nas Bíblias de estudo tem, que ela comenta a respeito dos Cada versículos, versículo. né? Alguns versículos. Então, essa é a recomendação que eu Se deixo. você tem dificuldade em entender a Bíblia, porque não é uma linguagem muito fácil. Hoje em dia tem Bíblias com linguagem mais acessível, Sim. mas assim, se você tem dificuldade de entender o que aquele contexto está dizendo, essa Bíblia é muito bacana mesmo para explicar. É isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe. Tamo Tchau, junto. gente. Um beijo.